Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 60. Conversas entre Krishna e Rukmini. Primeira parte. Certa vez, o Sr. Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o outorgador de todo conhecimento a todas as entidades vivas, desde Brahma até a formiga insignificante, estava sentado no quarto de Rukmini, a qual estava ocupada no serviço do Senhor, junto com suas criadas assistentes. Krishna estava sentado na cama de Rukmini, e as criadas estavam abanando com chamaras, abanadores de rabo de yak. As relações do Sr. Krishna com Rukmini, como um marido perfeito, são uma manifestação perfeita da suprema perfeição da personalidade de Deus. Há muitos filósofos que propõem o conceito da verdade absoluta, na qual Deus não pode fazer isto ou aquilo. Eles negam a encarnação de Deus, ou a verdade absoluta suprema, em forma humana. Mas a verdade é diferente. Deus não pode estar sujeito a nossas atividades sensuais imperfeitas. Ele é a personalidade onipotente e onipresente de Deus, e mediante sua vontade suprema, ele não pode apenas criar, manter e aniquilar a manifestação cósmica inteira, mas também pode descer como um ser humano comum, para executar a missão mais elevada. Como declarado no Bhagavad Gita, sempre que há discrepâncias no desempenho dos deveres ocupacionais humanos, ele desce. Ele não é forçado a aparecer por qualquer motivo externo. Todavia, ele vem por sua própria potência interna, a fim de restabelecer as funções padrão das atividades humanas e simultaneamente aniquilar os elementos perturbadores na marcha progressiva da civilização humana. Conforme este princípio dos passatempos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, ele desceu na sua forma eterna, como Sri Krishna, na dinastia dos Yadus. O palácio de Rukmini era maravilhosamente mobiliado. Havia muitos palhos pendurados no teto, com cordões ataviados com guirlandas de pérolas, e todo o palácio era iluminado pela refulgência de valiosas joias. Havia muitas alamedas de flores de Mallika e Chameli, que são consideradas as flores mais fragrantes na Índia. Havia muitos agrupamentos destas plantas, com flores frescas, que aumentavam a beleza do palácio. E por causa da fragrância primorosa das flores, pequenos enxames de abelhas se reuniam ao redor das árvores, e à noite, o agradável brilho da lua reluzia através do conjunto de frestas nas janelas. Havia muitas árvores parijata, densamente floridas, e o vento ameno carregava o perfume das flores ao derredor. Incenso queimava no interior do palácio, e a fumaça aromatizada vazava pelas venezianas das janelas. Dentro do quarto havia colchões cobertos com lençóis brancos. A roupa de cama era tão suave e branca quanto a espuma do leite. Nesta situação, o Sr. Sri Krishna sentou-se muito confortavelmente e desfrutou o serviço de Rukminiji, que era auxiliada por suas criadas. Rukmini também estava muito ávida para conseguir a oportunidade de servir seu marido, a Suprema Personalidade de Deus. Ela queria servir o Senhor pessoalmente, então pegou o punho da châmara da mão de uma criada e começou a mover o abano. O punho da châmara era feito de ouro e estava adornado com preciosas joias, e ficou ainda mais bonito quando segurado por Rukmini, pois todos seus dedos estavam graciosamente arrumados
com anéis enfeitados com pedras valiosas. As pernas dela estavam decoradas com guizos de tornozelo, enfeitados com joias, que soavam muito suavemente entre as pregas de seu sari. Os seios elevados de Rukmini estavam cobertos com cúncuma e açafrão. Assim, a beleza dela era realçada pelo reflexo da cor avermelhada que emanava de seus seios cobertos. Seus quadris elevados estavam decorados com um cinto de cordão, com joias incrustadas, e um medalhão de grande refulgência pendia de seu pescoço. Acima de tudo, porque ela estava comprometida no serviço do Sr. Krishna, muito embora naquela época ela estivesse na idade para ter filhos adultos, seu belíssimo corpo era além de qualquer comparação nos três mundos. Quando nos damos conta de sua formosa face, parece que o cabelo encaracolado na sua cabeça, seus bonitos brincos nas orelhas, sua boca sorridente e seu colar de ouro, tudo combinava para verter chuvas de néctar, e assim foi definitivamente demonstrado que Rukmini não era outra, senão a original deusa da fortuna, a qual está sempre ocupada no serviço aos pés de lótus de Narayana. Os passatempos de Krishna e Rukmini em Dwarka são aceitos pelas grandes autoridades como manifestações de Narayana e Lakshmi, que são de uma elevada opulência. Os passatempos de Radha e Krishna em Vrindavana são simples e rurais, distintos das características urbanas refinadas daqueles de Dwarka. As características de Rukmini eram incomumente luminosas, e Krishna estava muito satisfeito com o comportamento dela. Krishna já sabia que quando Rukmini recebera uma flor parijata de Narada Muni, Satyabhama tinha ficado com ciúmes de sua co-esposa e tinha exigido imediatamente de Krishna uma flor semelhante. De fato, ela não pôde acalmar-se até que lhe foi prometida a árvore inteira. E Krishna, na verdade, cumpriu sua promessa. Ele trouxe a árvore até o planeta Terra, proveniente do reino celestial. Depois deste episódio, Krishna esperava que, porque Satyabhama fora recompensada com uma árvore cheia de parijata, Rukmini também exigiria algo. No entanto, Rukmini não mencionou nada acerca do incidente, porque ela era ponderada e estava satisfeita simplesmente com seu serviço. Krishna desejou vê-la um pouco chateada, e então ele planejou contemplar sua bela face em uma condição irritada. Embora Krishna possuísse mais de 16.100 esposas, ele se comportava com cada uma delas com afeto familiar. Ele criava uma situação particular entre ele e sua esposa, no qual a esposa o criticava, motivada pela irritação de amor, e Krishna desfrutava disso. Neste caso, porque Krishna não pôde achar nenhuma falha em Rukmini, porquanto ela era muito séria e sempre ocupada em seu serviço, ele risonhamente, com grande amor, começou a falar-lhe para provocar uma ira amorosa. Rukmini era filha do poderoso rei Bhishmaka. Por conseguinte, Krishna não se dirigiu a ela como Rukmini. Ele a chamou desta vez de princesa. Minha querida princesa, é muito surpreendente. Muitas grandes personalidades na ordem real desejavam desposá-la. Conquanto nem todos eles fossem reis, todos possuíam a opulência e riquezas da ordem real. Eles eram bem comportados, instruídos, famosos entre os reis, formosos em suas características físicas e qualificações pessoais, liberais, muito poderosos em força e avançados sob todos os aspectos.
Eles não tinham qualquer imperfeição. Acima de tudo, seu pai e seu irmão não colocaram nenhuma objeção a tal matrimônio. Ao contrário, eles deram a palavra de honra deles, que você casaria com Shishupala. Realmente, o casamento foi sancionado por ambos seus pais. Shishupala era um grande rei, e estava tão luxurioso e enlouquecido por sua beleza, que se ele a tivesse desposado, acredito que ele teria sempre permanecido a seu lado, como seu criado fiel. Em comparação a Shishupala, com as qualidades pessoais dele, eu não sou nada. E você pode perceber isto pessoalmente. Estou surpreso que tenha rejeitado o casamento com ele e tenha me aceito, que sou inferior em comparação a ele. Considero-me completamente impróprio para ser seu marido, pois você é tão bonita, sóbria, séria e elevada. Posso inquirir de você a razão que a induziu a me aceitar? Agora, claro, posso dirigir-me a você como minha bela esposa, mas ainda devo informá-la sobre minha posição verdadeira, que eu sou inferior a todos aqueles príncipes que desejavam desposá-la. Em primeiro lugar, saiba que eu estava com tanto medo de Jarasandha que nem pude ousar viver na terra, e assim construí esta casa dentro da água do mar. Não é meu interesse revelar este segredo para os outros, mas você tem que saber que eu não sou muito heróico. Sou um covarde e temo meus inimigos. Ainda assim, não estou seguro, porque todos os grandes reis da terra são hostis a mim. Eu criei pessoalmente este sentimento de hostilidade, lutando com eles de muitas formas. Outra falha é que, embora esteja no trono de Dwarka, eu não tenho qualquer direito imediato. Conquanto eu tenha conquistado um reino, matando meu tio materno Kamsa, o reino deveria ir para meu avô. Então, de fato, eu não tenho posse alguma de um reino. Ademais, não tenho objetivo definido na vida. As pessoas não podem compreender-me muito bem. Qual é a meta última da minha vida? Eles sabem muito bem que eu era um vaqueirinho em Vrindavana. As pessoas esperavam que eu seguisse os passos de meu pai adotivo, Nanda Maharaj, e fosse fiel a Srimati Radharani e a todas suas amigas na aldeia de Vrindavana. Contudo, de repente, eu as deixei. Eu queria tornar-me um príncipe famoso. Todavia, eu não podia ter reino algum. Tampouco podia reger como um príncipe. As pessoas estão confusas sobre minha meta última de vida. Elas não sabem se eu sou um vaqueirinho ou um príncipe. Se eu sou filho de Nanda Maharaj ou filho de Vasudeva. Porque não tenho nenhuma meta fixa na vida. As pessoas talvez me chamem de vagabundo. Então estou surpreso que você pôde escolher tal marido vagabundo. Além disso, não sou muito polido, até mesmo em etiqueta social. A pessoa deveria se satisfazer com uma esposa, mas você vê que eu casei muitas vezes e tenho mais de 16.000 esposas. Não posso agradar a todas como um marido gentil. Meu comportamento com elas não é muito agradável, e eu sei que você está muito consciente disso. Eu às vezes crio uma situação com minhas esposas em que elas não ficam muito contentes. Porque fui educado numa aldeia em minha infância, não estou bem familiarizado com a etiqueta da vida urbana. Não conheço a maneira para agradar uma esposa com palavras e comportamento meigos. E da experiência prática, confirma-se que qualquer mulher que siga meu caminho, ou seja atraída por mim, permanece chorando pelo resto de sua vida. Em Vrindavana,
muitas golpes ficaram atraídas por mim. E agora eu as abandonei, e elas estão vivendo, mas simplesmente em prantos, devido à separação. Fui informado por Akrura e Uddhava que desde que eu deixei Vrindavana, todos meus amigos vaqueirinhos, as Gopis e Radharani, e meu pai adotivo Nanda Maharaj, simplesmente estão chorando constantemente por mim. Eu deixei Vrindavana para sempre, e estou agora comprometido com as rainhas em Dwaraka, mas não sou bem comportado com nenhuma de vocês. Em consequência, você pode facilmente entender que eu não tenho nenhuma firmeza de caráter. Não sou um marido muito fidedigno. O resultado final de ser atraído a mim é apenas adquirir uma vida de privações. Minha querida e formosa princesa, saiba também que eu estou sempre desprovido de recursos. Logo após meu nascimento, fui levado sem recursos materiais para a casa de Nanda Maharaj, e fui criado apenas como um vaqueirinho. Embora meu pai adotivo possuísse muitas centenas de milhares de vacas, eu não era o proprietário nem sequer de uma delas. Eu simplesmente recebi o encargo de cuidar delas e apacentá-las, mas não era o proprietário. Aqui também eu não sou o proprietário de coisa alguma, e estou sempre sem recursos. Não há nenhuma razão para lamentar por tal condição de pobreza. Eu não possuía coisa alguma no passado, assim porque eu deveria lamentar por não ter coisa alguma agora. Você também pode notar que meus devotos não são muito opulentos. Eles também são muito pobres em bens mundanos. As pessoas que são muito ricas e possuem riqueza mundana não estão interessadas em devoção por mim, ou consciência de Krishna. Pelo contrário, quando uma pessoa fica sem dinheiro, à força ou através das circunstâncias, ela pode se interessar por mim, se ela conseguir a oportunidade apropriada. As pessoas que são orgulhosas das suas riquezas, até mesmo se lhes for oferecida associação com meus devotos, não tiram proveito da consciência de mim. Em outras palavras, a classe mais pobre de homens pode ter um pouco de interesse em mim. Todavia, os homens ricos não têm nenhum interesse. Por conseguinte, eu julgo que sua escolha da minha pessoa não foi muito inteligente. Você parece muito inteligente, treinada por seu pai e irmão, mas em última análise, você cometeu um grande engano selecionando seu companheiro de vida. Mas nada que não possa ser remediado. O engano ainda pode ser retificado, e é melhor tarde do que nunca. Você está livre para escolher um marido satisfatório, que seja de fato igual a você em opulência, tradição familiar, riqueza, beleza e educação, sob todos os aspectos. Qualquer que seja o engano que você tenha cometido, isso pode ser esquecido. Agora você pode planejar seu próprio futuro lucrativo. Normalmente, uma pessoa não estabelece uma relação matrimonial com uma pessoa que seja superior ou inferior à posição dela. Minha querida filha do rei de Vidarbha, penso que você não ponderou muito sagazmente antes de seu matrimônio. Assim, fez uma escolha errada, selecionando-me como seu marido. Você ouviu falar erradamente sobre o meu caráter muito exaltado, embora, na verdade, eu não passe de um mendigo. Sem me ver e saber da minha posição verdadeira, simplesmente por ouvir falar de mim, você me escolheu como seu marido. Esta não foi uma escolha muito sensata. Então, desde que é melhor tarde do que nunca, aconselho-a
que você pode agora selecionar um dos grandes príncipes Kshatriyas e aceitá-lo como companheiro de sua vida, e pode rejeitar-me. Krishna estava propondo que Rukmini se divorciasse dele, numa época em que ele já estava com muitos filhos adultos. Portanto, toda a proposição de Krishna pareceu ser algo inesperado, porque, de acordo com a cultura védica, não havia tal coisa como a separação de marido e esposa através de divórcio. Tampouco era possível para Rukmini escolher um marido novo em sua idade avançada, quando ela tinha muitos filhos casados. Para Rukmini, todas essas propostas de Krishna pareceram loucas, e ela surpreendeu-se que Krishna pudesse dizer tais coisas. Simples como era, sua ansiedade estava aumentando cada vez mais com o pensamento de separação de Krishna. Afinal de contas, Krishna continuou, você deve se preparar para a sua próxima vida. Portanto, aconselho-a a escolher alguém que possa auxiliá-la nesta vida e na próxima, pois sou completamente incapaz de ajudar. Minha querida bela princesa, saiba que todos os membros da ordem principesca, inclusive Shishupala, Shalva, Jarasandha, Dantavakra e até mesmo seu irmão mais velho Rukmi, são meus inimigos. Eles não gostam absolutamente de mim. Eles me odeiam do fundo do coração. Todos estes príncipes eram excessivamente orgulhosos com suas posses mundanas e não se importavam nem um pouco com quem quer que chegasse até eles. Para ensinar-lhes algumas lições, eu concordei em raptá-la de acordo com seu desejo. Caso contrário, na verdade, não tenho amor algum por você, embora você tenha me amado mesmo antes do casamento. Como já expliquei, não sou muito ligada à vida familiar, ou ao amor entre marido e mulher. Por natureza, não sou muito apaixonado por vida familiar, esposa, filhos, casa e opulências. Como meus devotos estão sempre desprezando todas estas posses mundanas, eu também não gosto disto. De fato, estou interessado em autorrealização. Isso me dá prazer, e não esta vida de família. Depois de submeter sua declaração, o Sr. Krishna parou de repente. A grande autoridade Shukadeva Goswami observa que Krishna quase sempre passava seu tempo com Rukmini. E Rukmini era um pouco orgulhosa de ser tão afortunada, por Krishna nunca se afastar dela, nem sequer por um momento. Porém, Krishna não gosta que qualquer um dos seus devotos fique orgulhoso. Assim que um devoto se torna assim, por alguma tática, ele reduz aquele orgulho. Também neste caso, Krishna disse muitas coisas que eram duras para Rukmini ouvir. Ela só podia concluir que, conquanto ela estivesse orgulhosa de sua posição, Krishna poderia se separar dela a qualquer momento. Rukmini estava consciente de que seu marido não era um ser humano comum. Ele era a suprema personalidade de Deus, o mestre dos três mundos. Pela maneira que ele estava falando, ela temia se separar do Senhor, porque ela jamais ouvira tais palavras severas de Krishna antes. Por conseguinte, ela ficou desconcertada, com medo da separação, e seu coração começou a palpitar. Sem responder com uma palavra sequer às declarações de Krishna, ela simplesmente chorou com grande ansiedade, como se estivesse afogando-se em um oceano de pesar. Ela silenciosamente arranhou o chão com as unhas do dedão do pé, o qual refletia uma luz avermelhada no chão. As lágrimas dos seus olhos misturaram-se com o negro unguento cosméticos das suas pálpebras e rolaram abaixo, lavando o cúncuma e o açafrão dos seus seios.
Sufocada por causa da grande ansiedade, impossibilitada de falar uma palavra sequer, ela manteve sua cabeça baixa e permaneceu de pé como uma vara. Devido ao medo extremamente doloroso e à lamentação, ela perdeu toda sua capacidade de raciocínio e enfraqueceu-se. Seu corpo perdeu tanto peso que os braceletes em seus pulsos ficaram frouxos. A châmara com a qual ela estava servindo Krishna caiu imediatamente da sua mão. Seu cérebro e memória ficaram confusos e ela perdeu a consciência. Seu cabelo bem penteado em sua cabeça esparramou-se aqui e ali e ela caiu prontamente, como se fosse uma bananeira arrancada por um vendaval. O Sr. Krishna percebeu imediatamente que Rukmini não levara suas palavras em um espírito de brincadeira. Ela levara suas declarações muito seriamente. Em sua ansiedade extrema acerca da separação imediata dele, ela ficara nesta condição. O Sr. Sri Krishna é naturalmente muito afetuoso para com seus devotos, e quando ele viu a condição de Rukmini, seu coração abrandou de pronto. De imediato, ele ficou misericordioso com ela. A relação entre Rukmini e Krishna era igual àquela entre Lakshmi e Narayana. Então Krishna apareceu diante de Rukmini em sua manifestação de Narayana de 4 braços. Ele levantou-se da cama, a ergueu pelas mãos e, colocando suas mãos refrescantes na face dela, alisou seu cabelo. O Sr. Krishna secou os seios molhados de Rukminiji com sua mão. Entendendo a profundidade do amor de Rukmini por ele, Krishna a abraçou contra seu peito. A personalidade suprema é especialista em colocar as coisas razoavelmente, de forma que a pessoa possa entender. E assim ele tentou retirar tudo aquilo que dissera antes. Ele é o único recurso para todos os devotos, e assim ele sabe muito bem satisfazer seus devotos puros. Krishna entendeu que Rukmini não pôde deixar de levar a sério as declarações que ele fizera. Para dissipar a confusão dela, ele falou como segue. Minha querida filha do rei Vidarbha, minha querida Rukmini, por favor, não me entenda mal. Não seja indelicada comigo dessa maneira. Eu sei que você é sincera e profundamente apegada a mim. Você é minha companheira eterna. As palavras que a afetaram tanto não são verdadeiras. Eu desejei irritá-lo um pouco e estava esperando que você retrucasse essas palavras engraçadas. Infelizmente, você as levou a sério. Estou muito arrependido por isso. Esperei que seus lábios vermelhos tremessem com raiva quando ouvisse minha declaração e que me castigaria com muitas palavras. Ó perfeição do amor, nunca pensei que você fosse ficar assim. Esperei que lançasse seu olhar pestanejante sobre mim por vingança, e eu pudesse assim ver sua belíssima face naquele humor de ira. Minha querida e formosa esposa, você sabe que por sermos donos de casa, estamos sempre ocupados em muitos assuntos domésticos, e que passa longuíssimo tempo até que possamos desfrutar algumas palavras divertidas entre nós. Este é o maior proveito da vida doméstica. Na verdade, os donos da casa trabalham arduamente dia e noite, mas toda a fadiga do trabalho do dia é minimizada assim que o marido e mulher se encontram e juntos desfrutam a vida. O Sr. Krishna quis se exibir como sendo um dono de casa comum, o qual se deleita trocando palavras jocosas com sua esposa. Portanto, ele pediu reiteradas vezes para que Rukmini não tomasse essas palavras muito seriamente.